Olá pessoal, eu sou a Adri e agora nós daremos continuidade à leitura do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, de Augusto Cury. Nós continuaremos no capítulo 4, a partir da página 115. Por serem muitas as descobertas, citarei brevemente apenas algumas. Essas descobertas têm inúmeras implicações que poderão surpreender o leitor. Por favor, não se preocupe se não entender todos os assuntos que serão citados a seguir. Até porque demorei quase 2 décadas para entendê-los e ainda continuo aprendendo. Número 1. Não existe lembrança pura do passado como a humanidade sempre acreditou e como milhares de professores e psicólogos do mundo todo afirmam. O passado é sempre reconstruído no presente, com microdiferenças devido a variáveis multifocais que participam do processo de leitura da memória. O presente relê o passado num processo contínuo, indicando que há uma revolução criativa em cada ser humano. A primeira implicação dessa descoberta é que a educação praticada em todas as nações modernas que enfatiza o processo de lembrança exata está errada. As provas escolares que exigem a reprodução fiel da matéria ensinada pelos professores destroem a formação e pensadores e geram repetidores de informações. A memória não é um banco de dados, mas um suporte para a criatividade. É possível dar nota máxima para um aluno que errou todos os dados. Deve-se analisar a inventividade, a originalidade, o raciocínio esquemático das provas, e não apenas as informações objetivas. Número 2. O registro da memória é involuntário, produzido pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Primeira implicação. 2 anos em que os alunos ficam enfileirados na sala de aula registram milhares de imagens que produzem traumas psíquicos que podem se perpetuar por toda a existência. Essas imagens geram bloqueio intelectual, estabelecem uma hierarquia entre os alunos, produzem timidez, insegurança e dificuldade de debater as ideias em público. Milhões de pessoas no mundo têm traumas produzidos pelas escolas. A educação moderna é produtora de doenças emocionais. Os alunos deveriam sentar-se em semicírculo ou em V para serem debatedores de ideias e não frágeis espectadores passivos. Segunda implicação: é possível estimular o fenômeno RAM de crianças autistas, ampliar o registro das experiências psíquicas, expandir a capacidade de pensar e construir vínculos afetivos sociais. Número 3. A memória se abre por janelas que são territórios das leituras, e é o estado emocional que determina o grau de abertura dessas janelas. Se a emoção estiver tensa, ela fecha as janelas e bloqueia a racionalidade, levando o ser humano a reagir por instinto, como um animal. Se a emoção estiver serena e tranquila, abrem-se as janelas da memória e expande-se a arte de pensar. Primeira implicação. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Ferimos quem mais amamos. Muitos cometem suicídios, homicídios, atos violentos nesse período. A melhor resposta quando estamos tensos é não dar resposta. É fazer a oração dos sábios, o silêncio. É pensar antes de reagir. Segunda implicação. Deve haver música ambiente em sala de aula, clássica de preferência, para cruzar informações lógicas com o estímulo emocional provocado pela música. Tal procedimento, associado à disposição dos alunos em V na sala de aula, reduz o estresse dos professores e alunos, melhora a concentração e o rendimento intelectual. Deveria haver também música ambiente e salas divisórias nas empresas para diminuir o estresse e melhorar o rendimento intelectual dos funcionários. Diante dessa e de outras descobertas, desenvolvi o projeto Escola da Vida, construído de 10 técnicas psicopedagógicas facilmente aplicáveis em sala de aula de qualquer sociedade. Essas técnicas trabalham o funcionamento da mente e educam a emoção, estimulando assim o prazer de aprender, a prevenção de transtornos psíquicos, suicídios, violência, fenômeno de bullying e formando pensadores.
Centenas de escolas estão aplicando gratuitamente esse projeto e experimentando finalmente uma revolução educacional. Número 4. A construção de pensadores é multifocal. Há 4 fenômenos que participam dessa construção. A. O eu, representando a capacidade consciente de decidir. B. O fenômeno do alto fluxo, que produz milhares de pensamentos diários, que por sua vez geram a maior fonte de entretenimento, pensamentos saudáveis, ou de terror psíquico, pensamentos perturbadores. C. O fenômeno da autochecagem da memória, gatilho da memória, que define os estímulos, ou seja, decifra instantaneamente as imagens e os sons do ambiente. A âncora da memória, janelas da memória, que são as áreas específicas da leitura. Os 3 últimos fenômenos são inconscientes. O conhecimento sobre a construção multifocal dos pensamentos levará a uma revisão e expansão dos funcionamentos da psicologia, pois revela que a nossa mente é muito mais complexa do que até hoje as teorias tinham imaginado. O projeto Escola da Vida está contido no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, publicados pela editora Sextante. Freud, Jung, Adler, Skinner não tiveram oportunidade de investigar e entender que o eu não é o ator único no teatro da mente. Existem 3 outros atores coadjuvantes que podem enriquecer a personalidade ou destruí-la, libertá-la ou aprisioná-la. Primeira implicação. Pensar é o destino do Homo sapiens, e não apenas uma opção consciente. Nenhum ser humano consegue interromper a construção de pensamentos. Se o eu não produz cadeias de pensamentos pelo desejo consciente, os outros fenômenos inconscientes os produzirão. Portanto, só é possível gerenciar a construção de pensamentos. Segunda implicação. Sem gerenciar a construção de pensamentos, não é possível prevenir os transtornos psíquicos, promover a arte de pensar e gerar líderes de si mesmos. Como o sistema acadêmico mundial, da pré-escola à universidade, não preparou, nos últimos 5 séculos de difusão das escolas, o ser humano para exercer esse gerenciamento, vivemos um grande paradoxo. Nos tornamos gigantes nas ciências, mas meninos na maturidade psíquica. Terceira implicação. Perdemos o instinto de preservação da espécie por não estudarmos o funcionamento da mente e entendermos os fenômenos que constroem as complexas cadeias de pensamentos. Não percebemos que esses fenômenos são exatamente os mesmos em todo o ser humano. Portanto, do ponto de vista psicológico, não há brancos, negros, judeus, árabes, americanos, reis ou súditos. As guerras, a discriminação, as disputas comerciais predatórias e o terrorismo são frutos da autodestruição de uma espécie que não conhece o funcionamento da sua mente e não honra a arte de pensar. Se os imperadores romanos, Stalin, Hitler e os senhores de escravos tivessem conhecido o tecido da própria inteligência, jamais teriam sido ditadores. Escravizaram porque foram escravos dentro de si mesmos. Só o conhecimento sobre si mesmo e o amor pela espécie humana liberta o Homo sapiens das suas loucuras. 5. Tive a felicidade de descobrir a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, e a infelicidade de saber que a maior parte da população mundial é portadora dessa síndrome. A SPA é decorrente de um aumento exagerado da construção de pensamentos por parte de 4 grandes fenômenos citados há pouco. Mexemos perigosamente na caixa preta do funcionamento da mente através do excesso de informações. A cada 5 anos, dobra o conhecimento, enquanto que no passado dobrava a cada 200 anos. O excesso de estímulo da TV, da paranoia do consumismo, pressões sociais, da competição excessiva. Primeira implicação. Milhares de pessoas têm alguns dos sintomas da SPA: mente agitada, sofrimento por antecipação, sobrecarga do córtex cerebral, fadiga excessiva, déficit de atenção, esquecimento, dificuldade de contemplar o belo nos pequenos estímulos da rotina, sintomas psicossomáticos. Nas sociedades modernas, o normal é ser doente e estressado. O anormal é ser saudável, ter tempo para amar, sonhar, contemplar as coisas simples. Segunda implicação.
Por ter coletivamente a síndrome SPA, a juventude mundial viaja em suas fantasias e ideias, não se concentra, tem conversas paralelas e tumultua o ambiente da sala de aula. Tais comportamentos não ocorrem apenas por indisciplina, mas principalmente como tentativa de aliviar a ansiedade decorrente dessa síndrome. O sistema social construído pelos adultos cometeu um crime contra a mente dos jovens. Eles perderam o apetite de aprender. São insatisfeitos, ansiosos, precisam de muito para conquistar pouco no território da emoção. 6. Questionei, como disse, o modelo biológico dos transtornos psíquicos, como a depressão e a síndrome do pânico, fundamentados na ênfase simplista da ação dos neurotransmissores, como serotonina, adrenalina e noradrenalina. Primeira implicação: os transtornos psíquicos, ainda que possam ter influência biológica, são produzidos, em última instância, pela ação doentia dos fenômenos que constroem cadeias de pensamentos e reações emocionais e pela dificuldade do eu em exercer o seu papel de autor da própria história. Segunda implicação: os antidepressivos e tranquilizantes deveriam ser atores coadjuvantes no tratamento psíquico. Como vimos, o eu deve ser trabalhado para exercer o papel de ator principal no teatro da mente. Caso contrário, será vítima das suas malezas psíquicas. Essas descobertas abriram novas perspectivas para a psiquiatria e psicologia clínica. Número 7. Detectei 3 tipos fundamentais de pensamentos e sua natureza: o pensamento essencial, o pensamento dialético e o pensamento antidialético. O pensamento essencial é inconsciente, surge em milésimos de segundos após a leitura da memória e tem natureza real e concreta. Ele prepara uma pista de decolagem para a produção dos pensamentos conscientes, gerando a consciência existencial, a compreensão de que somos seres únicos no palco da existência. Primeira implicação: a natureza virtual dos pensamentos conscientes leva o Homo sapiens a dar um salto indecifrável na compreensão da realidade do seu mundo psíquico e do mundo exterior. A virtualidade do pensamento libertou a mente humana. Por isso discursamos sobre o passado, ainda que seja irretornável, e sobre o futuro, ainda que seja inexistente. Segunda implicação: a natureza virtual dos pensamentos conscientes, ao mesmo tempo que expandiu a mente humana para compreender a realidade, fragilizou a atuação do eu como gerente ou líder da psique. Para tentar explicar melhor esse assunto, imagine um quadro de pintura que tem sol, lago e árvores. O pensamento dialético é a descrição da paisagem. O pensamento antidialético é a imagem em si. O pensamento essencial é o pigmento da tinta. A única coisa real na pintura, o pigmento da tinta. As imagens e a descrição das imagens são elas, mas virtuais. A única fronteira da ciência é estudar a natureza dos pensamentos. A grande questão é: pode o pensamento consciente, que é de natureza virtual, mudar a emoção, angústia, ansiedade, fobias, agressividades, que é de estrutura real? Essa é a maior pergunta da ciência e poucos cientistas sequer a formularam. Perguntando de outro modo, a imagem virtual pode mudar o pigmento da tinta? Entendi que sim. Caso contrário, o ser humano seria vítima e não agente capaz de transformar a sua história. Todavia, não é uma tarefa simples. É necessário que os pensamentos conscientes, que são virtuais, sejam produzidos com emoção, que é de natureza real, para intervir na própria emoção. Caso contrário, acontecerão situações como essas: pessoas cultas vivendo no cárcere da emoção, não conseguindo mudar sua realidade, embora tenha consciência, muitas vezes, do que precisam corrigir. Algumas pessoas fazem anos de psicoterapia, conhecem seus conflitos, mas não conseguem ser autores da sua própria história. Recorde que, para superar minha crise depressiva, usei a técnica da mesa redonda do eu, bem como a arte da dúvida e da crítica. Essas técnicas me ajudaram a me autoconhecer e a intervir na dinâmica da minha personalidade. Número 8. Preocupado com o alto índice de transtornos psíquicos e estresse na sociedade moderna, desenvolvi o projeto PAIQ, Programa da Academia de Inteligência de Qualidade de Vida. O PAIQ
É provavelmente um dos raros programas mundiais de qualidade de vida que dá acesso, gratuito ou a baixo custo, às ferramentas psicológicas fundamentais para prevenir doenças psíquicas, formar pensadores e expandir as funções mais importantes da inteligência, como pensar antes de reagir, gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, superar a SPA. O projeto PAIQ, Programa da Academia da Inteligência de Qualidade de Vida, está contido no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, publicado pela editora Academia da Inteligência. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui agora. Essas foram algumas descobertas de Augusto Cury. Eu darei continuidade à leitura em breve. Continuem acompanhando o canal. Espero que vocês estejam curtindo. Por gentileza, inscrevam-se no canal, deixem seu like aí no vídeo, comentem, compartilhem. Muito obrigada por estarem assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima.